Pessoal, continuando a nossa aula de conversão do músculo em carne, hoje nós vamos abordar o tópico maturação da carne. Primeiramente, nós temos que diferenciar o termo maturação. Existem termos que são semelhantes, mas que não se referem à mesma coisa. Primeiramente, a maturação sanitária. Maturação sanitária não é o mesmo que maturação de carne. A maturação sanitária se refere ao período que a carcaça fica na câmara fria nas 24 horas seguintes ao abate, para que ocorra o processo de transformação do músculo em carne. Essa maturação sanitária é uma prática obrigatória, prevista na legislação brasileira, e inclusive tem frigoríficos, tem fiscais que trancam a câmara fria. A câmara fria fica lá com a corrente, com o cadeado e as carcaças lá dentro. Geralmente, frigoríficos exportadores que têm uma exigência de mercados, grandes mercados, aí principalmente mercados internacionais, essas carnes só são liberadas para desossa quando elas atingem uma temperatura mínima, aliás, uma temperatura máxima de 7 graus Celsius no interior das massas musculares, e eles estabelecem uma faixa de pH, que pode variar aí entre 5,6 e 5,8, que é o considerado ideal, até pequenas variações de 5,4 até 5,7. Isso varia de um frigorífico para outro. O importante é que tenha esse parâmetro estabelecido, porque a maturação sanitária, as carcaças vão ser colocadas na câmara fria depois do abate e só vão sair no dia seguinte. E elas vão sair para onde? Elas vão para a desossa. Essa desossa vai acontecer no próprio estabelecimento, no próprio matadouro frigorífico, ou então elas vão ser encaminhadas para um entreposto de carnes e derivados. Em ambas as situações, se elas forem desossadas no próprio frigorífico, se esse frigorífico tiver um mercado muito exigente, que faça essa avaliação de pH, porque a avaliação de pH não é uma avaliação feita na nossa rotina industrial, não de frigoríficos de mercado interno, somente de frigoríficos de mercado externo. Mas tem frigoríficos que são mais tecnificados e fazem esse monitoramento, o que é ótimo, o que é desejável. Então, a carcaça, para ela ser liberada para desossa no próprio estabelecimento, ela tem que estar com essa temperatura de no máximo 7 graus Celsius no interior das massas musculares e com a faixa de pH estabelecida. Aí sim, ela vai ser desossada. Então, a maturação sanitária está se referindo às carcaças. Já a maturação da carne é um outro processo. É uma tecnologia que nós utilizamos para quê? Para promover o amaciamento da carne. Ela pode ser considerada a maturação natural. O que é maturação natural, Lara? É a maturação normal que as enzimas proteolíticas da própria carne vão fazer. As calpaínas, as catepsinas, é aquele amaciamento pós-mortem que nós já mencionamos aqui em uma outra ocasião. Tá? Então, essa maturação natural vai ser feita por enzimas proteolíticas, que é diferente também da maturação comercial. O que é a maturação comercial? É aquele produto, aquela carne que você chega ao supermercado e vai comprar, tem lá a picanha simples, a picanha normal, e tem uma picanha embalada, etiquetada, escrito picanha maturada, fraldinha maturada, maminha maturada, contrafilé maturado. Então, significa que esse produto foi submetido a um processo de maturação. Qual maturação? A maturação comercial. Ok? Então, eu queria esclarecer para a gente entender que são conceitos, palavras semelhantes, o termo maturação é utilizado, mas são coisas distintas. A maturação da carne, a gente chama de maturação natural da carne. O que é essa maturação? A maturação que vai ocorrer em todos os cortes cárneos, que vão ser resfriados. A carcaça foi desossada, nós vamos obter os cortes cárneos, e esses cortes, claro, eles contêm as enzimas calpaínas e catepsinas, e essas enzimas vão fazer a degradação enzimática ou a proteólise, a degradação proteolítica dos componentes da carne. E essa degradação proteolítica vai resultar no amaciamento da carne, no amaciamento pós-mortem. Pós-mortem é da carne, porque até então era músculo. Então, esse tipo de maturação a gente chama de maturação natural. Essa maturação que ocorre dentro das fibras musculares, ela tem uma sequência de eventos. Ela é caracterizada também por uma sequência de eventos que foram descritos, pela primeira vez em 1984 por um pesquisador, que na verdade ele é indiano, mas ele mora nos Estados Unidos, e ele
foi radicado nos Estados Unidos e ele é pesquisador de um dos maiores centros de pesquisas em qualidade de carne do mundo, que fica em Nebraska, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, na cidade de Clay Center. Então, esse pesquisador, cujo nome é Mohamed Kumaraya, ele descreveu os eventos que se seguem no processo de maturação da carne, no processo enzimático de maturação. É uma ação das calpaínas e catepsinas, das enzimas proteolíticas. Então, primeiramente, o que vai acontecer? A primeira ação das enzimas proteolíticas é no disco Z do sarcômero. Vocês se lembram do disco Z do sarcômero? O disco Z é aquela parte que está no centro do filamento fino, e o sarcômero é o espaço compreendido entre dois discos Z adjacentes. Não é? Então, no centro nós temos o disco Z, nas laterais o filamento fino, composto principalmente pela actina. A primeira ação é esse enfraquecimento e a degradação, que vai se iniciar no disco Z. Ocorre a degradação da proteína desmina, provavelmente com a ruptura de pontes entre as miofibrilas. Nós vimos que no rigor mortis ocorre a formação da actomiosina. A actomiosina semelhante àquela actomiosina que é formada no processo de contração muscular. Porém, no rigor mortis é bem mais intenso. E aí essa proteína, ela vai ser degradada, rompendo, a desmina vai ser degradada, rompendo as pontes que ligam as miofibrilas. Na sequência, ocorrerá a degradação da titina, da proteína titina, que é uma proteína citoesquelética. Considerando as proteínas miofibrilares, ela está em terceiro lugar. Ela constitui 10% do total de proteínas miofibrilares que estão no músculo. E ela tem uma função. Ela liga os filamentos de miosina no sentido longitudinal das miofibrilas, ou seja, ela é uma proteína citoesquelética, ela participa desse alinhamento do sarcômero. Então, se ela participa do alinhamento, quando ele entra em rigor mortis, ela está participando diretamente desse processo. E ela também vai ser degradada pelas enzimas proteolíticas. Na sequência, ocorrerá a degradação da nebulina, que é uma outra proteína citoesquelética, que vai ser responsável pelas ligações transversais na banda I do sarcômero. A titina alinha a miosina. A nebulina alinha os filamentos finos, ou seja, o filamento principalmente de actina. Na sequência, depois dessa degradação dessas proteínas, vai ocorrer o desaparecimento da troponina T e o aparecimento simultâneo de polipeptídeos com peso molecular entre 28 e 32 kilodaltons. Lara, o que significa isso, né? Eu vou ter que ficar decorando isso. Qual que é a importância desse aparecimento de polipeptídeos? Isso prova, foi o que o Dr. Mohamed Kumaraya provou, que está havendo degradação enzimática. Então, significa que as proteínas estão sendo quebradas em partes menores. As proteínas estão sendo quebradas em peptídeos e depois essa degradação ela vai continuar até mesmo a aminoácidos. E o aparecimento desses polipeptídeos de baixo peso molecular significa que essa degradação enzimática ela está ocorrendo. E por último, né, vai haver o aparecimento de um polipeptídeo com peso molecular de 95 kilodaltons. Quando o processo de maturação chega nessa fase, significa que ele está completo, ou seja, que houve um amaciamento total aí das estruturas da carne. Mas, Lara, isso aqui vai acontecer onde? Lá dentro da fibra muscular. Tem como eu ver isso, enxergar esse processo? Não. Né? Existem testes, existem análises que a gente faz na carne para verificar, para acompanhar esse processo, mas não são testes feitos rotineiramente na indústria frigorífica. Isso não faz parte da nossa rotina industrial. Porém, esse é um conhecimento que a gente vai usar na prática na nossa rotina. Por quê? É o conhecimento do processo de amaciamento que a indústria utiliza para fazer um outro tipo de maturação que é chamada de maturação comercial. Uma outra informação importante é que esse processo de amaciamento que ocorre no sarcômero, ele não é as proteínas miosina e actina, elas não são afetadas. Então, essa degradação de proteínas miofibrilares ocorre em outras proteínas, exceto a actina
e a miosina. Essas proteínas elas não são influenciadas nesse processo de maturação. Essa figura ela ilustra o processo de ativação das calpaínas para a realização desse processo de maturação. Esse modelo foi proposto por um outro pesquisador, né, Dransfield. É um trabalho clássico também, que mostra o desempenho dessas enzimas proteolíticas. Então, aqui a gente vê a ativação das calpaínas, né, na letra A. Essas calpaínas elas são ativadas na presença de cálcio, porque elas são enzimas cálcio-ativadas e só agem na presença de cálcio. E aí, então, elas começam a agir nos componentes estruturais da fibra muscular. Na sequência, depois de um certo tempo, vai acontecer a inativação dessas calpaínas pela ação da calpastatina, que é a enzima, né, que é o inibidor das calpaínas, que nós já discutimos que animais zebuínos têm uma maior concentração e uma maior atividade dessa calpastatina. Então, essa ação das calpaínas ela vai ficar limitada até o momento em que essa calpastatina inativa essas proteínas. Então, o amaciamento da carne é resultante exatamente dessa fração, dessa proporção entre enzimas calpaínas que são ativadas e que estão agindo sobre os componentes estruturais da carne e a quantidade de calpastatina que está inativando esse complexo calpaína e cálcio. Então, quanto maior for a proporção desse complexo calpaína-cálcio, maior vai ser a tenderização ou o amaciamento da carne. Como nós falamos anteriormente, essas enzimas elas têm um tempo de ação, né? A calpaína tipo 1 ou a microcalpaína, ela é mais ativa nas primeiras horas após o abate e ela diminui bastante a sua concentração. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver isso claramente. O gráfico é da atividade em 7 dias pós-mortem da calpaína e da calpastatina. A calpaína está, a microcalpaína está em azul, né? Então é a calpaína tipo 1. E olha só, logo no primeiro dia após o abate, a gente já tem uma grande diminuição da concentração dessa enzima. A milicalpaína ou a calpaína tipo 2, então, ela vai assumir esse maior papel de amaciamento pós-mortem da carne. Ela vai continuar esse processo. Não é que a microcalpaína acabe, ela continua aqui, só que numa concentração muito menor. E a milicalpaína, veja bem, ela está presente, ela é ativada num segundo momento, a primeira a partir da 6ª hora, entre a 6ª e a 10ª hora, e essa aqui a partir da 16ª hora após o abate. E aí ela se mantém em uma concentração mais elevada, sendo, portanto, a principal responsável pelo processo de amaciamento da carne. E, juntamente com essas duas enzimas, nós temos um inibidor dessas enzimas, a calpastatina, né? Então, a calpastatina, o que ela vai fazer? Ela vai atuar inibindo a ação das enzimas calpaínas. Quanto maior for a proporção de calpaína e calpastatina, mais macia vai ser a carne, porque eu vou ter mais calpaína para atuar e promover o amaciamento pós-mortem da carne. Nós vamos ficar por aqui e no próximo bloco nós vamos falar sobre o processo de maturação comercial, que é um processo aplicado pelas indústrias frigoríficas para promover o amaciamento da carne e colocar uma carne mais macia no mercado. Até lá!